As dificuldades financeiras do Internacional são um complicador para buscar reforços na janela de transferências e colocar um pouco mais de qualidade no grupo de Roger Machado. Mas lá na Argentina, também as dívidas do Internacional e até mesmo uma fama de mal pagador prejudica o trabalho envolvendo uma negociação com Alan Rodrigues. O Argentinos Júniors só aceita à vista o valor dado pelo Internacional. Mas enquanto isso, o técnico Roger Machado trabalha para enfrentar o Ceará e coloca em Ricardo Matias a regularidade para que este venha a ter mais chances como titular do Colorado. A gente vai falar sobre várias coisas, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso time, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu tem aqui no canal. Te inscreve, ativa a notificação do lado, tem aquele sininho, sabe? Te inscreve, deixa o like, compartilha nos teus grupos, com a maior parte aí dos teus amigos colorados, com a família, nas tuas redes, porque ajuda cada vez mais a gente chegar na nossa meta de 70 mil inscritos ainda em dezembro, beleza? KTO.bet.br é a minha parceira aqui do canal e ela tá te esperando, claro, para tu também ter a melhor casa de apostas do Brasil à disposição. E ainda, quem sabe, ainda faturar R$1 milhão na Liga do Milhão, que é a maior liga de palpites do Brasil. Lembrando sempre, tu tem que ter mais de 18 anos para acessar kto.bet.br e também brincar com moderação e responsabilidade. Bom, gente, olha só, o Roger tá dando entrevistas, né? Falou pro canal do Baldaço, falou pra Rádio Inferno, vai falar hoje, inclusive, para o Vozes do Gigante também. E entre as questões perguntadas, me chamou a atenção uma frase que ele disse sobre o Ricardo Matias. Que o Ricardo Matias ele tem que buscar a regularidade, não só nos jogos, mas também nos treinamentos. E aí sim ele vai ganhar mais sequência, e aí sim ele vai ganhar mais, vamos dizer assim, minutagem do que vem recebendo. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians do ano passado, ele vai lá e faz aquele gol de letra e depois é esquecido. Vai jogar só no final do ano contra o Fortaleza. Agora a mesma coisa. Teve as lesões dos dois atacantes, né, do Valência e do Borré. Ele entra, faz gols, mas depois agora na volta acaba entrando primeiro o Borré, depois o Valência, depois o Ricardo Matias. Eu conversei com algumas pessoas de lá, porque a minha ideia é tentar entender por que o Ricardo Matias tem que ter regularidade e outros não. Porque, por exemplo, às vezes o Borré está em uma fase, às vezes o Ener Valencia está em uma fase, e esses caras eles não ganham menos minutos, né? Ou eles não são alijados do time. E aí me disseram o seguinte, justamente para não queimar esta promessa da base. Porque mesmo não treinando talvez tão bem, mas fazendo gols, pega a torcida. Pode pegar a torcida, pode pegar e ser benéfico para os jogos. Mas, ao mesmo tempo, a questão do grupo, a questão da... eu não digo nem hierarquia, tá? Mas a questão tática precisa daí também ser revista. Porque se o Matias, por exemplo, não corre o tanto deveria correr no jogo, prejudica porque outro tem que correr por ele. Assim como o próprio Roger já falou sobre isso para o Wesley, já falou sobre isso para o próprio Thiago Maia, quando o Thiago Maia, tu vai fazer ali aquela função, às vezes da linha de 3 ali e tal, ou então tu sai. O Roger já falou isso uma vez também para o Thiago Maia. Então, me parece que o Roger tá olhando para o Ricardo Matias, mas o Ricardo também tem que se ajudar. Todos os jogadores têm que se ajudar, né? Eu concordo até nessa frase, eu até concordo. Mas que eu não botaria o Ricardo Matias para terceira opção, ou até quarta, né? Porque o Inter queria contratar um atacante, por exemplo. Agora no período da janela, eu não faria esse movimento, tá?
Movimento, inclusive, de mercado que a gente está tentando entender o que está acontecendo para o Inter não anunciar o Alan Rodrigues, uruguaio de 25 anos que está no Argentinos Júnior. Tem informações lá da Argentina e também informações daqui, claro, de que o Inter fez a proposta lá, 3 milhões e meio de dólares. Os caras acenam com a possibilidade de vender, mas eles querem à vista e o Inter quer parcelar. Já expliquei sobre isso também no conteúdo de ontem, a questão do mais-valia do Boston River e a dificuldade, por exemplo, de fazer a negociação, uma vez que tem que dar um dinheiro alto para o time do Uruguai. Só que assim, conversando com alguns colegas daqui, de Porto Alegre, outros da Argentina e até com pessoas do próprio Argentinos Júniors, o Inter está com uma espécie de fama de mal pagador. E aqui não tem a ver só com o Cruzeiro, com o Wesley, o Palmeiras com o Tabata, o Thiago Maia com o Flamengo e tudo mais. Porque essas dívidas o Inter está tentando reorganizar. E o presidente Alessandro Barcelos já falou, né, que o Inter é mais credor do que devedor. Só que lá na Argentina, por exemplo, quando eu falei com algumas pessoas lá do Argentinos Júniors, eles citaram uma situação com o Independiente, que o Inter tem lá atrás, né, um problema com o Cuesta, de não pagar o Cuesta, mas isso aí lá atrás mesmo. E agora com o Bustos, né? Também teve a questão da compra do Bustos, mas também tem a questão da transferência do Bustos do Inter para o River Plate. Por exemplo, em março desse ano, o Independiente acabou indo na FIFA para cobrar 400 mil dólares, tá, do Inter na transferência do Bustos. O Bustos teria um dinheiro a receber, 15% do passe pertencia ao Independiente ainda. E aí nessa transferência o Inter tinha que pagar o Independiente. Quem falou sobre isso foi a Rádio La Rede de Buenos Aires, tá? Eles foram inclusive na FIFA, como eu disse, esses tempos. E também, se a gente for olhar, a Rádio De La Cunha al Inferno, o jornalista Matias Martínez, isso também em março, tá, divulgou que o Independente também, né, estava cobrando uma parcela também de 353 mil dólares. E aí ainda atrasado da época da compra do Bustos. Então, essas questões envolvendo não apenas a Argentina, mas o Brasil e tal, são meio que dificultadores, porque o Argentino Júnior quer, assim que o Inter puder pagar à vista. Se não puder pagar, daí talvez as coisas mudem de figura nesse contexto aí de negociação. Beleza? Ó, curtiu essa blusa aqui? Capuz, bonitaça, né? Manga longa. Coleção Outono e Inverno da Arcadame. Vai lá, Coração de Gravataí, as melhores marcas, é uma das lojas multimarcas mais quentes do estado. É impossível tu ir lá e não sair com uma Enzo Milano, ou com uma Calvin Klein, ou com uma Hangar 33, uma Espírito Santo. Cara, absurdo o que o Carlos tem lá na sua loja e também no seu estoque, tá? O que eu vou te dizer? Nike. Tá a fim de pegar uma coleção esportiva da Nike? Então tu tem que ir na Arcadame. Os melhores preços, descontaço por ter vindo aqui do meu canal, claro, e com certeza o café dos melhores, tá? Um baita papo com o Carlos. Valeu? O que tu acha de tudo isso? Bota nos comentários. A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.